Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos. É muito bom ter-vos aqui neste dia tão especial. É o aniversário do Arquivo. O Arquivo faz 41 anos. Muitos parabéns, Arquivo. Muitos parabéns a todos vocês que também fazem Arquivo. Temos o imenso gosto de receber como convidados Alexandre Quintanilha, Richard Zimler, para esta primeira conversa sobre este novo ciclo de conversas, o que pode arte. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada por estarem aqui hoje. Eu gostava de começar por fazer aqui uma brevíssima leitura, antes de passar a palavra aos nossos convidados, do prefácio de uma das minhas obras de referência, de Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. O artista é criador de coisas belas. Revelar a arte e ocultar o artista é o objetivo da arte. O crítico é aquele que sabe traduzir de outra maneira, com material diferente, a sua impressão das coisas belas. A mais elevada, assim como a mais baixa forma de criticismo, é autobiográfica. Os que encontram significados feios nas coisas belas são corruptos, sem serem encantadores. Têm um defeito. Os que encontram belos significados nas coisas belas são cultos. Para esses há esperança. Os eleitos são os que encontram as coisas belas na beleza. Não há livros morais nem imorais. Os livros são bem ou mal escritos e nada mais. A antipatia do século XIX pelo realismo é a raiva de Caliban ao ver a sua cara no espelho. A antipatia do século XIX pelo romantismo é a raiva de Caliban por não ver a sua cara no espelho. A vida moral do homem faz parte do tema do artista, mas a moralidade da arte no uso perfeito de um meio imperfeito. Nenhum artista deseja provar o que quer que seja. Até as coisas verdadeiras se podem provar. Nenhum artista tem simpatias éticas. Uma simpatia ética no artista é um imperdoável maneirismo de estilo. O artista nunca é mórbido. O artista pode exprimir tudo. O pensamento e a linguagem são para o artista instrumentos de arte. O vício e a virtude são para o artista materiais de arte. Sob o ponto de vista da forma, o modelo de todas as artes é a arte do músico. Sob o ponto de vista do sentimento, o modelo é a profissão de ator. Toda a arte é, ao mesmo tempo, superfície e símbolo. Aqueles que descem abaixo da superfície fazem-no com o seu próprio risco. O mesmo sucede com os que leem o símbolo. É o espectador e não a vida que a arte realmente reflete. A diversidade de opiniões sobre uma obra de arte mostra que a obra é nova, complexa e vital. Quando os críticos divergem, o artista está de acordo consigo mesmo. Pode-se perdoar a um homem o fazer uma coisa útil enquanto ele a não admira. A única desculpa que merece quem faz uma coisa inútil é admirá-la intensamente. Toda a arte é absolutamente inútil. Oscar Wilde, prefácio de O Retrato de Dorian Gray. Bom, uma vez mais, sejam bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui. É um momento de muita alegria e honra para o Arquivo receber o cientista, professor e deputado Alexandre Quintanilha e o jornalista, professor e escritor Richard Zimler para esta primeira conversa que inaugura o ciclo O que pode a arte. Em primeiro lugar, vamos ouvir Alexandre Quintanilha, de seguida Richard Zimler e depois vamos abrir, vamos passar ao diálogo. Estão todos à vontade para colocar perguntas ou fazer comentários. Alexandre? Não sei se preciso do microfone. Conseguem melhor, é? Ok. Em primeiro lugar, muito obrigado por me convidarem para estar aqui. Nunca me pediram para falar sobre arte. E, portanto, é um desafio enorme. E eu pensei um bocadinho sobre
sobre o que é que eu poderia dizer que tentasse relacionar um pouco a arte com a minha vida. E eu acho que eu gostava de começar, se calhar, por contar alguns episódios da minha vida muito jovem e a forma como fui marcado pela experiência da arte. E eu fiz uma cábula para não me esquecer, porque eu acho que as minhas primeiras memórias de experiências que me marcaram tiveram a ver com uma coisa que o meu pai fez desde muito, muito jovem. As mais antigas memórias que eu tenho são de ele me ler poesia. Eu lembro perfeitamente de coisas do cancioneiro português, a Nau Catrineta, o Dom Beltrão, coisas que eu nunca mais me esqueci e que eu lia, e que ele lia. Eu já não sei que idade é que eu tinha, mas era muito, muito jovem e marcaram-me muito. Outra coisa que ele fazia era levava-me à noite para a praia. Eu cresci em Lourenço Marques, na cidade de Maputo, agora. Ele levava-me para a praia e mostrava-me, ou dizia-me o nome das constelações que existiam no Hemisfério Sul e que eu ainda hoje, quando vou de avião para o Hemisfério Sul e vou de noite, a primeira coisa que eu faço é ir à janela do avião ver se reconheço o Cruzeiro do Sul e por aí fora. E a outra coisa que ele fazia era mostrar-me seres microscópicos ao microscópio. Portanto, ia a um pântano qualquer, tirava um bocadinho de água e punha no microscópio e eu via as vorticelas e as amibas. E, portanto, estas são experiências muito antigas, são experiências de contacto com literatura e com a natureza pura. Não é? Às vezes na praia começavam aquelas chuvas das monções que a gente sentia em África e a gente ficava à chuva, porque era uma experiência espantosa a gente ficar completamente encharcados à noite. Então, são experiências que têm qualquer coisa de físico, de emocional, de belo, que eu não me esqueci. Mais tarde, há um poema que ele me leu, que eu ainda hoje me lembro por causa de palavras que eu nunca tinha ouvido na altura, que foi o Melro de Guerra Junqueiro. Eu devia ter para aí 8 anos de idade e é um poema trágico, não é? Porque matam os pequeninos, os filhos do Melro, e eu ainda me lembro de palavras que eu não tinha ouvido, como lancinante, é uma palavra muito bonita e que aparece no poema e que eu nunca tinha ouvido. Ilusibio era outra. Eu ainda hoje me lembro destas palavras do Melro. Isto são as experiências mais antigas que eu tenho de experimentar qualquer coisa de emocional que não tem a mesma construção daquilo que é a ciência, se quiserem tentar explicar. Eu, aliás, acho que nestas experiências muito fortes eu tive sempre uma grande relutância em tentar perceber porquê e explicar porquê. Gostava de não perceber porquê, ter só a emoção, pura e dura emoção. Mais tarde, no liceu, tenho várias experiências que também marcaram. Eu tive um professor de português extraordinário que me fez adorar os Lusíadas, que é uma coisa rara.
para quem está no quarto, no quinto ano, a maior parte das pessoas tem uma memória pesada dos Lusíadas. E eu ainda me lembro que no exame do quinto ano eu não dispensei da oral e quando eu cheguei ao exame de português ele pediu para abrir os Lusíadas e para começar a ler o canto 4. E eu ostensivamente fechei os Lusíadas e comecei a recitar o canto 4. E foi ótimo porque ele não me fez perguntas nenhumas de gramática, porque eu não sabia nada. E mandou-me sentar e deu-me 18 por eu saber o canto 4 de cor, 100%. E depois também, nesse mesmo ano, nós fomos fazer uma visita, o professor de Ciências Naturais levou-nos a fazer uma visita à Ilha da Inhaca, que é um ecossistema que existe mesmo ao pé da cidade, e nós fomos ver 2 ecossistemas deslumbrantes. Um que era a barreira de corais que está à volta da Inhaca, e outro foram os mangais. E eu pela primeira vez vi peixes que tinham pulmões e guelras e portanto saíam da água, punham-se em cima das raízes do mangal e ficavam ali durante 15, 20 minutos a olhar para nós com os olhos muito grandes e saltavam. E no último ano do liceu tive um professor de geometria descritiva que fez com que ainda hoje o meu sonho é um dia vir a fazer estudar arquitetura. Por causa da geometria descritiva. Eu fui um mau aluno quase todo o liceu, mas este professor de biologia e este professor de geometria descritiva, no exame tive 20, que naquela altura, como vocês, alguns de vocês se lembram, não era uma nota que se dava com muita facilidade. Bem, isto foram as primeiras experiências em relação a paixões que são difíceis de explicar, não é? Porque é que pela beleza, provavelmente, ou pelo diferente que eram os corais e os mangais e perceber a questão das formas e das sombras e depois apareceram uma série de experiências também fortíssimas e que tiveram efeitos curiosos. Eu cresci em Moçambique, portanto não havia cinema, mas não havia balé, não havia grande teatro, não havia grandes museus, não havia nada daquilo que jovens que cresceram nas grandes cidades europeias tinham acesso a ir ver. E eu lembro-me que no fim do liceu, como prémio, fui fazer uma viagem. A minha mãe era alemã, o meu pai era português dos Açores, mas eles evitaram ensinar-me alemão porque era a língua que queriam falar quando eu não quisesse perceber. E eu cheguei ao fim do 6º, 7º ano e disse aos meus pais que não achava que era justo que eu não soubesse a língua da minha mãe. Portanto, mandaram para a Alemanha passar um mês numa família que não falava outra língua senão o alemão, numa cidadezinha no meio da Floresta Negra, e passei por Paris e entrei, como é óbvio, fui ao Louvre. E eu lembro que não era o Louvre como se conhece hoje, aquela pirâmide em que tem uma bicha de 3.000 pessoas a tentar entrar. Naquela altura entrava-se rapidamente e havia um hall muito grande em que a gente entrava e no fundo do hall havia uma escadaria e, portanto, a gente, à medida que ia avançando o hall, via cada vez mais degraus da escadaria. E quando eu chego ao fim da escadaria, está no topo da escadaria uma estátua, a Vitória de Samotrácia, que eu fiquei 1h30 a andar à volta, porque eu não percebia como era possível, em pedra, dar a noção do vento, por um lado, e da transparência.
Quer dizer, aquela mulher, viam-se os seios por baixo da roupagem. E, portanto, em pedra, dar a noção do vento e da transparência, para mim foi absolutamente... E eu fiquei... nada mais, aliás, a Gioconda achei uma chatice, a Vênus de Milo achei que não tinha graça nenhuma, a Vitória de Samothrácia marcou-me de uma forma profunda. E ainda hoje ela foi retirada durante vários anos e agora voltou, e eu ainda hoje, quando tenho coragem para estar numa bicha enorme para entrar no Louvre, vou ver a Vitória de Samothrácia. Foi uma experiência que me marcou muito. E depois, se calhar, há mais 2 ou 3 experiências que eu gostava de vos contar, porque têm um efeito curioso. Aconteceu no ano a seguir, em que eu fui a Londres pela primeira vez. Já estava na universidade em Joanesburgo. E havia voos muito baratos entre Joanesburgo e Londres. E eu fui a Londres. E nesse ano eu tive a sorte de ter uma amiga que vivia em Londres, que também fez o liceu comigo e que estava a estudar, e teve a possibilidade de comprar bilhetes para ir ver 2 espetáculos. Um no Covent Garden, mas não tinha dinheiro para comprar bilhetes a sério, portanto nós ficámos no galinheiro, de pé, não tínhamos dinheiro para sentarmos, ficámos no galinheiro lá em cima, para ver, num dos casos, a Margot Fonteyn e o Rodolfo Nureyev a dançar. Foi o ano em que ele veio a Londres e depois ficou, não voltou para a Rússia. E eu estava lá em cima, no galinheiro, em pé, a ver, não é? E a certa altura desato a chorar. E quando a gente chora não vê nada, não é? Portanto, e a experiência destes 2 monstros do balé, ela que tinha o dobro da idade dele, ela tinha 40 anos, ele tinha 20 e poucos anos, e eram ambos monstros do balé. Estragaram o balé para mim durante décadas. Eu, durante décadas, tudo o que eu via achava que era não uso a palavra, mas... E, portanto, e se calhar, em parte também tinha a ver com... Eu lembrava-me mais do que aquilo que era, não é? Mas aquela experiência foi devastadora. E ainda hoje eu tenho dificuldade, nós mais tarde fomos ver o Baryshnikov, achei uma chatice, e ver montes de grandes figuras a dançar, e confesso que o Nureyev e a Margot Fonteyn nunca mais saíram da minha memória. E na mesma altura ela também arranjou bilhetes e fomos ver a Maria Callas a cantar. Ela já tinha uma certa idade e, portanto, ela não cantou uma ópera inteira, cantou só as áreas mais famosas conhecidas. E foi a mesma experiência. Estragou um bocadinho de ópera para mim durante o tempo. Porque ela tinha uma presença, primeiro tinha aquela voz, e depois era alta, tinha aquele nariz enorme, lindíssimo, os cabelos pretos puxados para trás, num palco completamente cinzento, destruiu o meu gosto pela ópera durante décadas. Isto tudo, e eu agora queria terminar, porque eu achava que isto era mais para nós conversarmos, mas obviamente que quando a gente tem estas experiências pergunta porquê. Porquê? O que é que me levou a ter estas sensações? Porque é que, e como eu sou cientista, quero tentar perceber se há qualquer coisa aqui dentro, ou aqui, ou não sei onde. E depois a gente pergunta, mas porquê é que há certas pessoas de quem a gente gosta e é atraído, e há outras que a gente fica com os pelos todos das costas, só de estar ao pé, não nos fizeram nada.
Mas há pessoas que a gente, ao estar ao pé, até é desconfortável. E há outras que a gente não consegue parar de ver e têm a ver com aspectos da beleza que não são clássicos necessariamente. A Maria Callas não era... Não, mas tinha qualquer coisa de espantoso. E portanto, eu quando vi aquele jovem que estava ali sentado no café em São Francisco, também houve qualquer coisa que nos toca e portanto, eu acho que essa questão do porquê é aquilo que faz com que a arte e a ciência e aquelas grandes classificações das ciências naturais, das ciências sociais, das humanidades, eu acho que não há diferença nenhuma. Nós, quando há qualquer coisa que nos interessa, a gente fica curiosa e faz perguntas. E a primeira coisa que vem quando se faz perguntas é arranjam-se respostas. E nas ciências, se quiserem naturais, a gente às respostas chamam-lhe hipóteses. A hipótese do Darwin, a hipótese do Einstein, a hipótese do Newton, a hipótese do Mendel. Nas ciências sociais, nós não nos chamamos normalmente hipóteses, chamamos narrativas. E então, nas ciências sociais, a gente fala do neoliberalismo, do capitalismo, do socialismo, do existencialismo, são tudo ismos. O estruturalismo, são respostas que a gente dá. Nas humanidades, nós contamos histórias. Contamos histórias que nos ajudam a perceber quem nós somos e o mundo à nossa volta. A gente, quando lê um romance que nos marca, marca porque a gente, se calhar, reconhece qualquer coisa na narrativa daquela história que, de repente, faz com que a gente descubra qualquer coisa sobre nós próprios que a gente desconhecia e que está muito bem escrito e que a gente diz, isto sou eu, ou isto é alguém que eu conheço, ou é uma situação porque eu passei e que aqui está muito bem descrita e eu não percebia na altura. Portanto, nas humanidades, nós contamos histórias, temos mitos, não é? o mito da viagem do herói, o mito da queda, que existem em muitas religiões. E depois a terceira fase é a gente testar essas hipóteses, essas narrativas e esses mitos. Não é? Às vezes as hipóteses levam muito tempo a testar, as narrativas também, os mitos também, mas são as coisas que nos ajudam a perceber quem nós somos. Às vezes a gente, passado 20 anos, descobre que não é bem aquilo que jogava que é, porque tem uma experiência nova. Mas acho que é isso que faz com que a forma de olhar para o conhecimento em geral, quer seja nas ciências, nas naturais, sociais, nas humanidades, há qualquer coisa de comum. Nós somos curiosos, queremos saber porquê, arranjamos respostas e depois passamos algum tempo a testar essas respostas. E às vezes o que é maravilhoso é que aquilo que parece que é óbvio não é verdade. Aquilo que nos parece... Eu dou-vos um exemplo. É de tal maneira óbvio que o Sol e a Lua fazem exatamente a mesma trajetória do céu. Nascem ali, vão-se ali. Que só um atrasado mental é que se atrevia a dizer que não andam os dois à volta da Terra. É de tal maneira óbvio, entra pelos olhos adentro, que só realmente um atrasadinho mental é que teria a coragem de dizer nada nenhum, anda à volta da Terra. E o outro não anda à volta da Terra. E isto acontece em muitas coisas, não é só nestes exemplos, mas se calhar é quando a gente vai contra o óbvio, também descobre coisas mais interessantes sobre nós. E eu paro aqui.
Primeiro eu quero agradecer este convite e quero agradecer a vossa presença também. Não faz muito sentido estarmos em Leiria sem vocês. Agradecimentos à Susana, parabéns pelo aniversário do Leiria. Uma história sobre o Alexandre e os mangás. Ele já vos contou de que ele ficou apaixonado pela biologia, em parte porque este professor levou os miúdos a explorar um ecossistema moçambicano, em vez de falar de ecossistemas em Portugal, os ecossistemas locais. Bom, em 1999 eu fiz a minha primeira digressão na Nova Zelândia para promover o romance meu. Provavelmente foi o Cabalista de Lisboa. E quem nos programou a visita era a distribuidora do meu romance, a Jenny. E uma das grandes qualidades do Alexandre é que quando ele fica apaixonado, ele fica totalmente entusiasmado, fala. E ele falou-lhe, não das suas pesquisas de biofísica ou não de ensinar numa escola médica, mas dos mangás. Daí quando ela emitiu um press release sobre a minha vinda, a minha presença na Nova Zelândia, ela disse que o Richard Zimmer está acompanhado por um perito mundial dos mangás. E foram publicados alguns pequenos artigos sobre a minha presença, acompanhado por um especialista mundialmente conhecido no mangá. Ainda estão lá na internet. Tem muita graça. Bom, Alexandre acabou de provar, ou de demonstrar, na minha opinião, de que o que Oscar Wilde disse não é propriamente verdade para muita gente. Porque a arte, de facto, tem uma utilidade. Pode ser uma utilidade muito pessoal. Pode nos ensinar a compreender o nosso ser melhor, mas isso também é uma utilidade. Sim, a arte não vai preparar o nosso jantar, a arte não vai guiar o nosso automóvel, mas na minha opinião é bastante útil. E eu escrevi um breve texto, e não vou ler muito, sobre o efeito que a arte pode ter micro e macro. Falando do micro, ou seja, o efeito da arte sobre o indivíduo. Quando lemos um excelente livro, quando estabelecemos uma relação de empatia ou de solidariedade com o narrador ou autor, sentimos o grande conforto de saber que não estamos isolados, ou estranhos, ou marginalizados. Isso é uma consolação enorme, sobretudo para uma criança ou adolescente, porque todos nós sabemos que os jovens passam por fases em que ficam desolados e sem esperança, em que julgam que são desajeitados, ou ineptos, ou idiotas, por serem como são. Durante essas fases, a leitura é uma salvação. E 2 exemplos. Willa Cather, para mim, é uma grande artista, grande escritora, romancista americana. Felizmente acabou de ser publicada a obra-prima dela, é Minha Antonia, não é Antónia, é Antonia, porque é sobre a migrante da Checoslováquia, de Boémia, que vem a uma zona rural nos Estados Unidos, e sobre ela e a família, e a grande relação de amizade entre ela e o jovem narrador. É um livro belíssimo. E curiosamente, quando eu leio esse livro, e já li 3 vezes, é isso, eu não me sinto sozinho. Eu tenho certeza que a Willa Cather compreende-me muitíssimo bem. Tenho a mesma relação com outras pessoas, penso de forma igual sobre a amizade, sobre amor, sobre o passado, sobre a morte, sobre quase tudo. E a vida dela era muito diferente da minha. Ela era uma romancista nos Estados Unidos dos anos 20, 30 e 40 do século passado. Uma senhora que vivia numa zona rural. Eu cresci em Nova York, muito mais tarde. Mas eu sinto uma solidariedade muito íntima com ela. Isso é outra coisa que a literatura pode fazer. Pode eliminar a importância do tempo. Um outro exemplo é que há um romance, o único romance que temos na língua latim existente, há fragmentos de outros romances, chama-se em português, e eu fui buscar o nome,
O Asno de Ouro, de Lúcio Apuleo, escrito há 1900 anos. O único romance de literatura latina integralmente preservada. É uma outra obra-prima, é magnífica. E quando eu leio esse livro, eu sinto uma solidariedade e empatia com o autor de há 1900 anos. Eu acho isso uma produção, um feito, quase um milagre produzido pela literatura. Um segundo elemento. A literatura vai obrigar-nos a examinar a nossa própria vida, as nossas decisões mais importantes. Por que eu mudei para Portugal? Porque o Alexandre estudou a biologia e a física em vez de a literatura ou a arte. Os transtornos da nossa vida, os traumas da nossa vida, as alegrias também. O que queremos fazer com a nossa vida? Talvez vá dar-nos a coragem e a garra de seguir as nossas paixões. E não há nada mais importante disso. Terceira razão tem a ver com a importância de uma única palavra, ou de uma palavra. Ao ler um bom livro de poesia, ou um romance poético, começamos a valorizar o leque de significado de cada palavra. Um exemplo. Esta é a primeira estrofe do poema O Corvo, de Edgar Allan Poe, poeta americano. A tradução é de Fernando Pessoa. Numa meia-noite agreste, quando eu lia lento e triste, vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvi o que parecia o som de alguém que batia levemente a meios umbrais. Uma visita, eu me disse, está batendo a meios umbrais. É só isto e nada mais. Depois de ouvir este breve extrato, sobretudo com o meu sotaque nova-iorquino, quem não percebe que cada palavra é importante, que cada palavra tem valor. Agreste, ancestrais, umbrais. Fernando Pessoa podia ter escolhido sinónimos destas palavras, mas estas três têm o som e o leque do significado que desejava. Estas três transmitem os sentimentos que ansiava despertar no ouvinte ou no leitor. Uma criança ou jovem que começa a compreender isso não só vai exprimir-se melhor, mas também vai interpretar o mundo de uma forma mais complexa e precisa. Na minha opinião, vai também começar a valorizar tudo o que passa abaixo do radar dos outros, o que normalmente seja ignorado ou negligenciado. Muito obrigado. Como, por exemplo, os momentos de ternura e de beleza mais sutis na nossa própria vida. E qualquer pessoa que está habituada a ler bons romances ou poesia de qualidade vai desenvolver o seu ouvido. E isso tem consequências para a sua apreciação de música também. Aliás, quando os jovens escritores falam comigo sobre o que é que eles deviam fazer, obviamente eu recomendo sempre que eles leiam muito e comecem a escrever, mas também desenvolver o ouvido. Isso é quase o aspecto mais importante para um escritor. Para um escritor como eu, praticar a nossa arte tem outras vantagens. E a maior vantagem, não vou falar de tudo, é que quando eu estou a escrever um romance, eu estou em casa. Eu estou em casa. Eu posso estar na Nova Zelândia, posso estar chateado com a minha editora, posso ter problemas legais, posso ter tudo. Mas quando eu estou no meu mundo paralelo, eu estou em casa, estou bem. Não é fácil escrever romance, leva 1, 2, 3 anos ou mais, é um sofrimento psicológico enorme às vezes. Fico muito frustrado, não sei como sair desta cena, não sei se este personagem funciona. Mas estou em casa. E isso para mim é fantástico, adoro isso. Num dia que não está a correr bem, se eu deixar de pensar nos meus problemas, se eu ficar em frente ao meu computador, se eu entrar no meu universo paralelo, estou bastante bem.
Essa eu já acabei de falar sobre os efeitos micros, sobre cada um dos nós, e agora um efeito macro. Eu tive a ideia para o meu primeiro romance em casa dos meus pais, por volta de 1989. Vi um volume enorme da biblioteca da minha mãe. A minha mãe devorava livros e ela tinha muitos livros da arte, e vi um volume sobre iluminura judaica. Eu sou de uma família judaica, mas secular. Há muita coisa que eu não sabia sobre o judaísmo. O meu pai era comunista, um bocado doido, com aquela veneração do Stalin, dos velhos comunistas. É melhor eu não falar disso. E a minha mãe era cientista bioquímica, que adorava celebrar as comemorações judaicas, como Pesach e Hanukkah, mas realmente não íamos à sinagoga com frequência, e a minha mãe detestava, em geral, os rabinos, porque o judaísmo é uma religião bastante machista. Então eu sabia muito pouco sobre as tradições e, sobretudo, sobre a mitologia judaica. Bom, abri este volume sobre iluminura e vi ilustrações magníficas de Bíblias e outros livros sagrados durante a época medieval europeia, de Itália, da Hungria, da Alemanha, de toda a diáspora judaica, incluindo Portugal. Ilustrações estranhas de anjos e de demónios. E eu nem sabia que havia anjos e demónios na religião judaica. Então imaginem o meu espanto. E daí eu começar a pesquisar Portugal, porque havia uma escola de iluminura em Lisboa antes da Inquisição. Comecei a pesquisar, descobri o massacre de Lisboa de 1506, em que 2.000 cristãos novos foram mortos e queimados no Rocio. E quando eu perguntava aos meus amigos, o que é que vocês sabem do massacre de Lisboa de 1506? Qual massacre? Do que está a falar? Eu tenho uma personalidade muito subversiva. E quando as outras pessoas preferiam branquear ou esquecer um crime contra a humanidade, eu fico entusiasmado. Perversamente entusiasmado. Então, o meu primeiro romance é sobre eu não sei como se diz, iluminurista judaico. Vocês percebem? Iluminador, talvez. Iluminista tem a ver com o iluminista. Pois é verdade. Eu evito essa palavra dizendo artista. Artista de iluminuras que está a viver em Lisboa antes da Inquisição. O contexto é o massacre de Lisboa. Vou contar o resto da história muito rapidamente, mas foi muito difícil publicar um livro. Levou-me 1 ano de pesquisa e 2 anos de escrita. Depois o meio agente literário não conseguiu vender os direitos americanos. 24 cartas rejeitaram o livro. Todos eles diziam: livro muito bem escrito, fascinante, dramático, mas não vai vender. Porque vocês que conhecem os Estados Unidos sabem que os americanos têm um problema geográfico. Pensam que o mundo começa em Maine e Flórida e acaba na Califórnia. Lisboa, 1506, muito fora do radar. Bom, tive uma ideia louca que era mostrar o manuscrito a uma editora portuguesa. É uma história longa, mas vou reduzir a mais umas frases. Ela aceitou, adorou o livro. O livro foi publicado em Portugal em 1996. Então a minha carreira é completamente de pernas para o ar, porque o meu primeiro romance saiu numa língua que para mim é uma língua estrangeira. O livro foi um grande sucesso em Portugal, número 1 na lista de best-sellers. Daí a possibilidade de vender os direitos em Itália, Brasil, Alemanha e mais tarde os Estados Unidos e Inglaterra. Já foi publicado em 23 línguas. Já fiz digressões na Austrália, na Nova Zelândia e outros países. É um milagre. Mas o que eu quero focar neste contexto do que pode a arte fazer. A Câmara Municipal de Lisboa pediu para eu organizar visitas guiadas à Lisboa judaica falada no meu romance O Último Cabelista de Lisboa. E fiz 5 o ano passado. E correu bastante bem. Eu estava muito nervoso, mas correu bem. E o representante do último da Câmara Municipal disse-me, ou perguntou-me a primeira: o Richard conhece o monumento às vítimas do massacre de Lisboa que está hoje em dia em frente à Igreja de São Domingos, no cantinho do Rocio? Eu disse que sim. E ela me disse:
nunca teríamos feito essa comemoração sem a publicação do seu livro. Porque foi o seu livro que despertou o interesse no mundo sefardita em Portugal e que também criou a noção de que temos que fazer algum gesto perante este massacre. Evidentemente, eu fiquei muito comovido. E é só por dizer que a arte pode ter um efeito micro e também macro. Muito obrigado. Muito obrigada, Alexandre. Muito obrigada, Alexandre. Bom, abrimos então a conversa. Não sei se alguém já tem alguma pergunta ou algum comentário. Tem? Sim? Ok, muito bem. Não sei se vai gostava de lhe perguntar se, neste contexto para toda a arte, não é? Se admite ou não uma atmosfera espiritual, uma dimensão espiritual na arte. Quer na criação artística, mesmo na criação, quer na projeção que a arte pode acontecer em quem a observa, em quem a goza. Eu admito digamos, uma componente espiritual, obviamente, e não é só na arte. A ciência, eu estava a falar com o Richard antes desta sessão, a forma como eu fui formado em física, mas a forma como é possível descrever uma lei universal da física por uma equação simplicíssima tem uma elegância que eu não sei se chamaria necessariamente espiritual, mas chamaria qualquer coisa que vai para além daquilo que é a pura precisão da descrição. Quando a gente estuda eletricidade e magnetismo, por exemplo, não sei se há aqui alguns cientistas nesta audiência, quando a gente estuda eletricidade e magnetismo, a certa altura percebe que houve um gênio chamado Maxwell que conseguiu descrever tudo o que é a eletricidade e o magnetismo a partir de 4 equações só. E ele conseguiu mostrar que cargas elétricas em movimento produzem campos magnéticos e campos magnéticos em movimento produzem movimento de cargas elétricas. Esta ideia simétrica de que a eletricidade produz magnetismo e que o magnetismo produz eletricidade tem qualquer coisa de, eu diria quase místico, quer dizer, tem uma beleza interna que é fascinante, não é? Quer dizer, a gente, por exemplo, perceber que a teoria da relatividade restrita do Einstein é de uma simplicidade absolutamente devastadora, quer dizer, qualquer pessoa percebe, tem dificuldade em acreditar, mas percebe, também tem essa beleza. E, portanto, para mim, a beleza, a elegância, a simplicidade é aquilo que nos atrai em todos os domínios do conhecimento, nas ciências naturais, nas ciências sociais, nas ciências nas humanidades. Deixe-me só dar-lhe um exemplo para ilustrar isso, que foi para mim foi um choque. Eu, em Berkeley, dava 2 ou 3 cadeiras, mas uma das cadeiras que eu mais gostei de dar foi uma cadeira de fisiologia para não cientistas. Fisiologia é perceber como é que funciona
a circulação, a digestão, essas coisas que a gente faz todos os dias sem saber que faz, não é? A respiração, essas coisas. E os americanos são um bocadinho obcecados com a saúde. Com a saúde. Os americanos são obcecados com a saúde. Metade dos anúncios na televisão é sobre saúde, a outra metade é sobre a limpeza nas casas. Não é? É assustador, mas em Portugal começa a ser assim. Não é? De qualquer maneira, eu numa dessas aulas veio uma jovem, pequenina, aluna de francês, e eu tinha explicado nessa aula porque é que há organismos que se multiplicam sexualmente e há outros que não são sexualmente. As bactérias dividem-se e não há sexo nenhum. Os seres superiores, as plantas, não sei o quê, há sexo. E eu expliquei qual era a vantagem do sexo. É que mistura genes, enquanto que as coisas separadas fica sempre na mesma. E, portanto, isto era uma ideia interessante da evolução, o haver sexo, porque faz com que possa haver novas combinações de genes, e umas podem ser melhores que outras, e aquilo sobrevive. E ela, no final, ela veio ter comigo e disse: "Ó professor", ela era assim deste tamanho, com cabelos ruivos, assim, 2 puxos enormes, e com 2 laços cor-de-rosa enormes. Mas veio ter comigo muito acanhada, e dizer: "Ó professor, posso fazer uma pergunta?" E eu disse: "Pode, com certeza, estou aqui para responder." E ela disse: "Ó professor, mas mostrou que a existência do sexo é importante para a evolução." Diz: "Pois, é importante, porque consegue criar coisas novas." E ela diz-me assim: "Mas então porquê é que só há 2 sexos? Porquê é que não há mais? Se há assim tantas vantagens, porquê é que não há mais?" E eu olhei para ela e disse: "Eu nunca pensei nessa pergunta. Você estava a fazer uma pergunta extraordinária, quer dizer, e tem razão, se isto é de tantas vantagens, porque é que não há de haver mais formas de misturar? Mas eu nunca pensei nisso." É uma pergunta fantástica e é uma ideia extraordinária. Portanto, vamos para a biblioteca, você vai e eu também, vamos ver se encontramos uma razão. E fomos para a biblioteca e eu descobri que nos cogumelos, nos fungos, há 10 sexos diferentes. Não há 2, não há 4, há 10, há uns que têm 12. E, portanto, a natureza já inventou isto que ela estava a perguntar. Uma pessoa que não sabia nada de ciência, mas que ficou fascinada com a ideia e que veio fazer uma pergunta maravilhosa sobre a questão. E, portanto, isto tem qualquer coisa também de misterioso, não é? Agora, a diferença que existe é que há uma diferença fundamental. Eu, quando há qualquer coisa de misterioso, eu adoro o misterioso, mas não tento arranjar explicações que não possam ser confirmadas. E, portanto, para mim, a resposta do misterioso é o universo tem 95% do universo que a gente não sabe o que é. Vocês todos, no vosso corpo, e eu também, 60% das células no vosso corpo não são humanas. 60% das células no vosso corpo são de bactérias e de fungos. Vocês são os ecossistemas fabulosos de cogumelos micro, de bactérias a crescerem, que são essenciais para a nossa fisiologia. Eu acho isto uma coisa espantosa, fabulosa. E acho que se fosse jovem hoje, este mundo que eles chamam microbioma é absolutamente extraordinário. Tem o mundo inteiro à procura. O universo também, 95% ninguém sabe o que é. E como não sabem, chamam-lhe a matéria escura ou a energia escura. É uma forma de dizer que não fazem a mais pequena ideia do que é escuro. Mas eu não tento pegar nisso e dizer: isto é assim porque houve qualquer coisa que não.
é mistério e eu gosto dos mistérios. Deixa-me só dizer uma coisa. Lá está ele outra vez a dizer que os seres humanos são mangais. E ainda bem, porque nós hoje começa-se a perceber que algumas das bactérias que a gente tem no nosso corpo influenciam até a nossa forma de pensar. Mandar informação nova que está a sair. Porque a gente, afinal, também, as nossas sensações também têm a ver com aquilo que estas bactérias e estes fungos estão a fazer no nosso corpo. Eu queria fazer uma pergunta que não é necessariamente a nenhum dos dois em particular, já que o tema desta conversa acaba por ser da utilidade da arte, não é de certa forma útil haver coisas inúteis? Se tudo fosse útil, se todos nós andássemos atrás da maneira mais rápida de descascar batatas ou seja lá o que for, se não houver uma noção do tal mistério que alguns poderão chamar o sagrado ou outros, seja lá o que for, se não houver essa coisa que talvez não exista, que não se sabe o que é, que nos parece maior que nós, de tal maneira que há pessoas que se andam a matar umas às outras porque Deus assim ou Deus assado, ou, não é tão... não é uma coisa ao mesmo tempo tão estranha e tão útil haver coisas absolutamente inúteis e a arte poder ser absolutamente inútil. Olharmos para uma coisa, ficarmos espantados com aquilo só. Espantei-me. Sim. Eu acho que sim, na literatura ou na pintura há uma diferença entre propaganda e literatura, ou propaganda e grande arte. Eu não escrevo propaganda, isso é outra coisa. Mas mesmo espantar é útil. É útil uma pessoa ficar espantada. Então, esta diferença entre útil e não útil, às vezes, nem sei se compreendo o que é útil. Útil é tornar uma pessoa feliz. Então, se eu estou a olhar para um quadro de Braque ou de Jackson Pollock e estou a ficar espantado e feliz, isso não é útil. Obviamente é útil. Então, eu nem sei esta dicotomia do útil e não útil, acho um bocado uma ilusão. Sim, eu acho, eu iria até ainda mais, quer dizer, eu acho que aquela capacidade que nós temos às vezes de podermos subtrair-nos do dia-a-dia, o eu, por exemplo, chegar ao fim da semana às vezes e estar exausto e a única coisa que eu quero é sentar-me num sofá e pôr as variações de Goldberg do Bach a tocar ou as suítes para violoncelo do Bach a tocar e estar completamente oco, completamente num puro gozo do momento. E se puder beber um bocadinho de whisky, bom, ajuda. E são momentos que eu valorizo imenso, não é? Quer dizer, um momento. Agora, eu estou de acordo, quer dizer, isto se calhar também tem utilidade porque nos dá a capacidade da gente se limpar, quer dizer, tira o junk todo que está a perturbar e a gente de repente, quando acabou,
diz, já se esqueceu de outra coisa. Portanto, tem uma utilidade que não é uma utilidade necessariamente prática, não é descascar batatas, não é construir um comboio, não é construir uma igreja, não é... É uma utilidade de uma necessidade que nós temos. Aliás, isso também sabe-se na ciência. Se uma pessoa for privada do sono, fica doida, não é? Quer dizer, a pessoa... E, portanto, há necessidade no nosso cérebro de sair do real, volta e meia, para poder até... neste mecanismo complexo que a gente até nem percebe muito bem ainda, não é? A gente não sabe onde é que está a memória. Onde é que está a nossa memória? Não é? Quer dizer, a gente sabe que há sítios, se calhar, em que ela tem alguma coisa a ver com a memória. Porquê? Porque quando há feridos de guerra em que ficam sem uma parte do cérebro, deixam de ter aquela capacidade de memória. Não é? E há outras histórias dos Alzheimer em que perdem memória num sítio, mas conseguem... Sabemos alguma coisa, mas o que é a memória? Ninguém sabe o que é. O que é a memória? É um campo elétrico? São as proteínas novas? São as células que se formam? Ninguém sabe o que é a memória neste ponto. Portanto, não, eu estou de acordo. Quer dizer, há uma utilidade que não é uma utilidade prática, é uma utilidade, se calhar, de sobrevivência. Agora, para mim, eu volto à mesma questão, porque eu acho que estamos aqui a andar à volta de um tema que é um tema delicado de tocar. Para mim, o eu não perceber qualquer coisa não faz com que eu tente arranjar uma explicação que não ajuda nada. Portanto, eu dizer que não percebo isto, não percebo porque é que há vida na Terra. E eu dizer que houve um ser que possuiu a vida, a mim não me esclarece mais nada. Porque é a mesma coisa, dizer ou não dizer é a mesma coisa, eu fico na mesma. Fico sem saber porque é que há vida na Terra. Ou então fico sem saber o que é aquilo que conseguiu fazer a vida na Terra, é a mesma história. Isso é que há uma diferença muito grande. Muito bem. Alguma pergunta mais? Ou algum comentário? Sim, por favor. Mas a minha atrás Estou. pode haver perguntas. Assim, o professor, às tantas, chegou enfim, à beleza. Eu estava à espera que chegasse lá. Estava a caminhar por aí. Também me pergunto se acha que neste contexto a beleza nos leva ao mistério, porque também falou em mistério. Eu vou dizer, é assim, eu acho que quando o Richard publicou, há uns anos atrás, publicou uma pequenina história, que é uma meia página, é uma pequenina história sobre o funeral do irmão dele que morreu de SIDA, em Nova Iorque. E eu já por várias vezes tentei ler aquela história para mim, sozinho, ou então ler para um público que estava. E eu não consigo ler. Quando eu chego ao fim, desato a chorar. Mas é uma história muito simples, é uma história muito... Aliás, é isso que tem a beleza da história, é essa. E eu acho que essa história permite-me que eu conheça um aspecto daquilo que é a perda de alguém que tem uma beleza profunda, quer dizer, daquele tipo é de uma tristeza, mas a tristeza também é belíssima, quer dizer, o belo está, não é só nas pinturas do Cézanne, não é só na Maria Callas a cantar, é também em imagens que a gente vê que nunca mais esquece. Beleza, se calhar, a gente tem a tendência a achar que beleza tem que ser sempre de um certo tipo. Não, há belezas de uma dureza espantosa. Aquela imagem, por exemplo, que saiu agora do pai mexicano com a criança nas costas, é de uma beleza que é muito difícil de descrever.
E, portanto, eu acho que essas belezas fazem-nos descobrir, eu acho que é aí que se calhar o mistério vem, fazem descobrir coisas em nós próprios que eram para nós misteriosas. Eu não sabia, eu antes de ler aquele pequenino extrato, eu não sabia o que é que a imagem contida era capaz de produzir em mim. Eu não sabia. E, portanto, eu descobri uma parte de mim que eu valorizo. Acho que é bom ter isso. Acho que ter essa sensibilidade é boa. Aliás, eu se for um filme e se não chorar, acho que não presta. E ele goza comigo, porque às vezes... Não, às vezes já há... Eu sou... Essas coisas são muito piegas. Havia, às vezes em Nova Iorque, estávamos em casa, e havia aqueles reclamas na televisão, né? Que tem uma avózinha e depois o netinho, o telefone, não sei o quê. E eu já estava a chorar, uma coisa pirosa ao máximo. Mas achava aquilo. E ele gostava que se faltava porque achava que aquilo era absolutamente piroso. Isto para dizer que eu descobri através desta história coisas de mim que eu não sabia que existiam. E acho que é a mesma coisa com ele. Né? Alguma pergunta? Do outro lado, haverá alguma pergunta? Aqui? Sim, aqui. Muito bem. É maravilhoso estar a assistir aqui a um bocadinho a um roteiro da vida de ambos. Um roteiro. Falaram aqui de palavras muito importantes. A primeira que eu destaco são as emoções que vocês colocam em tudo aquilo que fazem, as memórias que retêm de toda uma vida e das aprendizagens que fizeram, que vos foram possibilitadas também de fazê-lo por uma família de retaguarda. E eu gostava de colocar duas perguntas essenciais para ser breve. Nós estamos aqui perante dois artistas e como criadores de arte, como é que chegam, quando terminam uma das vossas obras de arte, e que são várias, o que é que vocês sentem? O que é que vocês sentem? Sentem-se cheios, sentem-se vazios, querem partir para outra aventura? Que desafios são esses que se colocam dentro das vossas emoções, por um lado? Por outro lado, como é que encaram a arte moderna, a arte que está a nascer agora, que é imensa, que nos inunda por tudo quanto é meios de comunicação e não só, e portanto está retratada em todas as cidades, em todas as aldeias, que chega a todos nós, e como é que vocês a olham? Eram estas duas questões. Muito obrigada. Ok. Vou começar, depois vamos para o Alexandre. Ao terminar um romance, eu tenho que explicar que durante 1, 2, 3 anos ou mais, eu estou em casa 4, 5, 6 horas por dia ou mais, quando eu era mais jovem, a trabalhar no meu universo paralelo, em casa, no meu mundo paralelo. E é muito difícil. É um gasto enorme físico, não é só espiritual ou psicológico. Sustentar o mundo paralelo nos meus ombros é um gasto enorme físico, porque esse mundo existe num só sítio, a minha cabeça. E é muito... é difícil. Bom, passados 2 anos eu acabo o romance e dou a ele para ele me dar a sua opinião, e depois eu reescrevo, e etc, etc. E quando eu acabo tudo e dou à minha editora, eu estou completamente exausto, completamente esgotado, não consigo fazer nada. Eu não escrevo, eu não leio. Eu vejo muitos jogos de NBA na televisão, eu faço crochê em casa, preparo alguns jantares, faço sonecas, mas eu não estou completamente esgotada, porque dou ao livro, dou às personagens
tudo o que está dentro de mim, todas as minhas experiências melhores, mais alegres, maravilhosas e todas as minhas experiências mais traumáticas e terríveis. Dou tudo. Então, estou outra vez oco, estou vazio, não tenho mais nada. E leva-me 3, 4, 5 meses a mais a recuperar a minha bateria, a recuperar a energia para pensar no próximo livro. Essa é a minha fase. Em termos da arte moderna, eu não sei bem de que está a falar. Arte de rua, arte de... Música, pintura, escultura. Eu confesso que eu sou um homem muito limitado. Eu sou um homem dos anos 60, então as minhas referências musicais são dos anos 60. Do Joni Mitchell, Bob Dylan, Leonard Cohen, os Beatles, obviamente, Rolling Stones, etc. Então, novas músicas, não sei, não me dizem grande coisa, confesso. De vez em quando ouço uma coisa que me apaixona, mas é raro. A arte, eu vou aos museus como Serralves e o Tate em Londres, etc., para ver as novas instalações, e 95% do tempo eu não acredito. Acho é uma mera descrição de uma teoria. E eles têm uma teoria muito exótica sobre a sinergia da desconstrução da vida humana e não sei o quê, e depois eles explicam tudo, não compreendo nada. E eles colocam lá um pedaço de aço e um pedaço de cobra. E eu olho. Eu não sinto nada. Então eu sou um homem muito limitado. O que me interessa mais no mundo contemporâneo, em termos de arte, é a literatura. Eu acho que ainda há pessoas a criar obras magníficas de poesia e de prosa. Mas confesso, da música e da arte da arte plástica, eu já estou, se calhar, demasiado velho. Porque não me atrai. Eu estou a ser honesto e eu peço desculpas se estou a ofender alguém, mas às vezes eu deparo com uma coisa nova que eu adoro. Por exemplo, nós vimos uma exposição de Ron Newick. Ron Newick é o género de Paulo Rego, que criava durante muitos anos figuras para filmes de ficção científica. Então, monstros gigantescos, estranhos, com 3 cabeças, e de repente desafiou, eu acho que a Paula desafiou-o a criar obras mais para museu. E ele cria figuras espantosas porque parecem reais, e ele coloca pelos na pessoa e tem figuras de, sei lá, 25 centímetros e tem figuras de 10 metros. E é impossível não acreditar que sejam seres vivos. Então, eu acho que o que é interessante no trabalho de Ron Newick é que joga com a nossa percepção do que é real e o que não é real. É ilusão ou real. Esta avózinha de 25 centímetros parece uma pessoa real. Como é que é possível? E também faz-nos questionar as capacidades do ser humano. Se o ser humano consegue criar aquilo, nós somos seres maravilhosos. É como ver o Leonardo da Vinci ou Michelangelo. Se somos capazes de criar a Capela de Sistina, há pessoas que não têm limites. É maravilhoso. Ou Beethoven, ou Bach. Quer dizer, eu acho que isso é interessante no trabalho de Ron Newick. Mas eu vejo isso muito raramente na arte contemporânea. Deixem-me começar por fim. Esta questão do que é que nos... Eu vou-lhe dar só 1 ou 2 exemplos
sobre coisas que há muito pouco tempo me marcaram de uma forma muito profunda. Um exemplo da música foi a Amy Winehouse, que eu acho que tem uma voz, e que morreu há pouco tempo, e que tinha uma voz quase perturbadora, como a da Edith Piaf, ou como a da Joan Baez, ou uma voz com uma profundidade, uma coisa espantosa. E depois era um personagem estranho ainda por cima. Ela lembrava-me um bocadinho a Janis Joplin, quando era muito jovem e cantava o Mercedes-Benz. Portanto, para mim ela foi uma descoberta extraordinária. A outra descoberta que nós temos feito, também interessante, não é, sim, é contemporâneo. Há todo um mundo da arte que tem a ver com a arte produzida por pessoas que estão em instituições psiquiátricas, chamada arte bruta. E há vários museus, não são muitos, que se especializam nessa área. E nós já vimos 2 ou 3 exposições. Há um museu em Paris que se especializa só sobre a arte bruta, que chama-se Halles Saint-Pierre, que fica, quem desce àquela igreja horrorosa chamada Sacré-Cœur, parece um bolo de noiva, que é uma coisa horrorosa, mas a escadaria cá em baixo. Há um hall, um grande museu, um grande espaço que era acho que uma sala, acho que era um vale, e eles especializam-se em arte bruta. E nós já lá vimos 2 ou 3 exposições que me deixaram sem fogo. Achei absolutamente espantoso. A visão que essa gente tem do mundo e a forma como o representa é espantoso. E portanto, volta e meia aparecem assim coisas que nos marcam muito. Mas eu também empatizo em parte com aquilo que eu sei. Há coisas que a gente olha e não percebo, não é? Quer dizer, no entanto, eu também posso dizer que nesse aspecto sou se calhar estranho, porque eu não gosto muito do impressionismo. Do impressionismo tenho uma figura que eu adoro que se chama Cézanne, e eu adoro tudo o que Cézanne fez. O Renoir dá-me vontade de pegar estalos àquelas meninas com os olhinhos pretos e as bochechas todas muito gordurosas. Não suporto o Renoir. Mas adoro os expressionistas alemães. Acho uma coisa, o Beckmann, o Grosch, aquela gente toda acha aquilo tudo uma coisa absolutamente que eu adoro. Portanto, para mim, e há um pintor que eu descobri há pouco tempo, que está na interface entre o impressionismo e o expressionismo, que se chama Soukine, que quis queimar tudo aquilo que produziu antes de morrer e impediram de o queimar, e que é uma maravilha. Portanto, em relação a coisas que estão a aparecer, sou mais simpático. Em relação, eu não dou tudo como ele dá àquilo que eu estou a fazer. Uma das coisas que a gente aprende numa relação de 40 anos é que quando ele está na fase criativa, a minha função em parte é dar espaço. É dar espaço para que isto aconteça. Quer dizer, e é uma experiência interessante observar isto a acontecer. A gente, quando começa a conhecer os tiques das pessoas, começa a apreciar o que é que se está a passar e o que é que se está a fazer. Eu não dou tanto. No entanto, confesso que me dá alguma... há uma semana fui a uma empresa muito dinâmica de biotecnologia aqui em Tondela, no meio da beira, não é? E a jovem que está à frente do laboratório de microbiologia e biologia molecular, quando me viu, disse: "Oh, professor, não se lembra de mim?" Da cara. Eu fui aluna na sua escola e doutorei no seu instituto. E isto toca. Quer dizer, a pessoa acha que produziu alguma coisa naquele
aquele tempo que lá esteve. E, portanto, a gente fica assim um bocadinho comovido, mas não dou de maneira nenhuma. Deixa-me dizer. É diferente da vida de um cientista, de um estudador de cientista, é muito diferente da vida de um romancista. Mas ele é maravilhoso professor, ele dava tudo aos alunos nas aulas e evidencia uma coisa rara, não só para cientistas, mas também para escritores. Ele tem prazer e ele diz com frequência que nós notamos a maturidade de uma pessoa quando essa ser quer que o seu par, ou amigo, ou os alunos cheguem mais longe, que os seus alunos fiquem realizados. É isso que ele é excelente professor, porque não tem aquele egoísmo de muitos professores e muitos artistas, muitos escritores, em que é só eu. Eu detesto isso. E eu confesso que 90% dos escritores são assim. Eu fujo. Mas Alexandre é o contrário. Ele dava tudo aos seus alunos nas suas aulas, chegava a casa absolutamente destruído. Irritou-me uma vez porque ele apanhou uma pneumonia. Estava em casa, sei lá, 3 meses, muito fraco. Levou 3 meses a curar-se. O médico diz que ele não podia voltar a trabalhar. Ele achava que já alguém pediu para ele dar uma aula. Ele dava essa aula contra a minha vontade e tinha uma recaída. Mais mês e meio em casa. Mas mostra a personalidade dele em relação aos seus alunos. Agora, quando fizeram aquela pergunta sobre a arte moderna e a arte existir em toda a parte, aquilo que me ocorreu foi que de repente um tipo qualquer no meio da Mongólia tem um televisor e por acaso vê o Guernica ou vê o teto da Capela Sistina ou vê as tais instalações irritantes que têm um cordelinho e depois têm um pauzinho. Há uma mistura, as coisas acabam por estar todas presentes em todo o lado, não é? Já não há, de certa forma, a cabeça das pessoas, ao fim, ligam a televisão, nem que seja para ver uma novela qualquer, supondo que na Mongólia há novelas, estão cansadas, chegam do trabalho, ligam a televisão e veem uma coisa absolutamente espantosa, estranha, de uma outra cabeça, de uma outra vida, de um outro mundo, e uma tribo que saiu há 50 anos da Idade da Pedra, faz de conta, vê uma coisa criada com um conceito artístico muito mal amanhado e inventado há 2 ou 3 meses, faz de conta. Isto também não é uma coisa espantosa, não é uma maneira absolutamente espantosa de mudar o mundo, de certa forma, ou de pôr as pessoas... Sim, temos acesso a tudo. Quem tem um telemóvel, um computador, e mesmo nas aldeias mais longínquas na Índia, etc., se diz, eu acho que é verdade, as pessoas têm telemóvel hoje em dia. Se calhar não tem telefone em casa, não tem água própria, não sei, mas tem um telemóvel. Então tudo, o mundo mudou em termos de informática, mas eu não sei se, por exemplo, alguém já escreveu uma obra-prima num telemóvel. Eu duvido muito. Ou se alguém criou uma obra-prima num Apple iPad.
eu duvido, eu não sei porquê, se calhar eu estou a dizer a verdade, se calhar estou numa outra geração. Eu não tenho muita confiança que essas técnicas, que essa tecnologia vai mudar o meio conceito, só falando por mim, o meio conceito do que é uma obra de arte profunda e maravilhosa. Se calhar eu sou ingênuo e vai acontecer daqui a 200 anos, se calhar ninguém vai ler romances em papel, vai ser tudo telemóvel, eu não sei, mas ainda não vi nada. Eu vi muita arte de vídeo nos museus de Nova York e Paris, eu peço desculpa, mas nunca vi nada que me convenceu, nunca vi nada que era igual ao Rembrandt, ou igual ao Braque, ou igual a Michelangelo, ou igual a Giotto, nunca vi nada. Talvez seja a minha limitação, não sei. Sim, eu não ia tão longe, mas eu acho que há. Eu estou a ver se penso um exemplo para dar, quer dizer, eu acho que. Sim. Quem é que eu podia. Não é fácil, porque eu já fui seduzido por certos. Há um artista que eu não sei se ainda é vivo, que eu acho que é holandês, cujo sobrenome, o primeiro nome é Daniel e o último nome é Spoerry, S-O-S-P-O-E, 2 R's, I. E ele ele a certa altura organizou exposições da sua arte, em que, por exemplo, numa delas, vou-vos dar 2 exemplos. Um é este aqui. Uma das peças dele era um quarto completamente branco, com uma cama completamente branca, de um hospital psiquiátrico, com as cadeias todas que se usam para prender os doidos, entre aspas, e toda a parafernália à volta da cama deste hospital psiquiátrico. Não estava lá doente nenhum, mas estava só a cama. E eu saí daquele quarto angustiado. A sensação foi de tal maneira forte que eu saí de lá doente, quase. O que é possível fazer a um ser e ser representado daquela maneira. Portanto, foi muito forte. Outro exemplo de uma pessoa que eu até nem gostava muito, mas que também marcou muito, que é o Andy Warhol. O Andy Warhol é famoso por aquela imagem da lata de sopa da Campbell, que a mim não me diz nada. Mas ele tem uma obra que eu vi uma vez, que era dentro de uma sala muito escura, à volta da sala inteira tinha a mesma imagem, com tons diferentes, da cadeira elétrica usada nos Estados Unidos para matar pessoas. E, portanto, a gente entra na sala e o que vê é uma obscuridade, mais ou menos, e depois começa a perceber o que é que está na parede. E eu saí daquela sala também doente. Marcou muito. E, portanto, acho que há coisas que não são Grunewald, não são Giotto, não são, é verdade, não são Cézanne. Eu já tenho mais dificuldade em apreciar o Duchamp. Acho interessante, mas
não vou lá. O Beuys já achei fascinante, o alemão. O Beuys faz aquelas coisas com as massas de cera e já achei interessante, agora acho uma chatice. Portanto, acho que há, e acho que em relação a esta luta, um ou outro, ficamos fascinados com isso. E há pessoas que estão a fazer coisas extraordinárias em relação a isso. Aquilo que chega a todo lado, eu gostava de voltar, se calhar, ao início do mistério. Eu acho que é demasiadamente fácil de encontrar, se calhar também não desperta em nós a mesma descoberta do que aquilo que é difícil. A gente descobrir qualquer coisa sobre nós próprios que não sabíamos é muito mais perturbador do que ter tudo a chegar a todo momento e a gente ser quase que afogado na imagem. Há aquela ideia de, hoje fala-se muito no mundo digital e da importância, fala-se no Big Data, e há pessoas que se esquecem de dizer que dados não é a mesma coisa que informação, e informação não é a mesma coisa que conhecimento não é a mesma coisa que sabedoria, e só ter muitos dados não dá para a gente. Os dados têm que ser trabalhados, têm que ser analisados, e hoje em dia há uma enorme sedução com o mundo de acesso aos dados, em engenharia, em medicina, em farmácia. Agora as pessoas andam com relógios que medem o número de pulsações e os números de passos que dão e como é que está a digestão, como é que está não sei o quê. Isto está na moda hoje em dia, né? As pessoas têm montes de coisas para medir tudo e mais alguma coisa. Eu não quero saber, eu quando morrer quero morrer assim. Não quero saber nada dessas coisas. Deixa-me só dizer mais uma coisa. As obras de arte que permanecem interessantes e fascinantes e maravilhosos têm muito pouco a ver, na minha opinião, com a moda da altura. Dou os vários exemplos. Quando eu leio Hemingway, eu tenho grandes dificuldades, porque ele utiliza uma linguagem, uma técnica típica da sua época, ele ficou muito na moda nessa altura. Hemingway era o gênio, etc, etc. Mas eu confesso que em 2019 não consigo ler. Parece-me tão antiquado, tão do seu período, tão conscientemente típico de daquele momento em tempo que perdeu qualquer interesse. Willa Cather, ao contrário, na minha opinião, não recorre às técnicas da moda. E por isso, ela escreve sobre solidariedade, empatia, amor, traição, crueldade, todas as experiências universais. Daí, daqui a 200 anos, ela vai continuar a ser relevante. Então, as pessoas que hoje em dia estão a utilizar o telemóvel, não sei o quê, para escrever sobre a importância dos e-mails, ou sobre a importância do Facebook, um romance genial sobre como é que o Facebook está a alterar a vida, eu garanto que daqui a 30 anos ninguém vai estar interessado, porque o Facebook vai ser substituído por outra coisa. Então, na minha escrita, não é propriamente uma decisão consciente, mas eu quero escrever sobre as questões universais. O Facebook não me interessa absolutamente nada, exceto como uma maneira de divulgar o que estou a fazer. Por exemplo, este evento. Se calhar sou uma pessoa limitada, mas eu garanto que quem está a escrever romances para conseguir a gente jovem e falar dos iPads, daqui a 20 anos tudo vai desaparecer. Eu gostei muito de ambas as intervenções, mas em particular a parte inicial do professor Quintanilha, em que falou das experiências da sua infância e juventude. Fez-me recordar a questão de quando eu era miúdo, eu e a minha irmã, meus pais levavam-nos ao fim de semana a visitar os castelos todos de Portugal, ao fim de semana, os palácios,
alguns museus, na altura não havia tantos. Isso fez com que, julgo que foi isso que ainda hoje, eu não estudei História, eu estudei Educação Física, tenho um gosto enorme por História, continuo a ler História e tenho um respeito por História. E alguns museus que fomos, coisas que eu não percebi, o quadro com risco, mas se calhar ainda hoje penso no quadro com risco que ouvi e o que era aquilo. Por outro lado, quando deito os meus filhos, leio-lhes uma história e percebo, e nós temos a sorte, mas já de ter uma grande literatura infantil-juvenil, e ajudo-os com os livros a passar os princípios da solidariedade, da tolerância, da amizade, etc. Por outro lado ainda, sabemos que o que vem de longe, o que ficou das grandes civilizações, normalmente o que marcou as grandes civilizações foi as grandes obras de arte, as grandes obras de arquitetura, também a ciência, obviamente. E a minha pergunta é um bocado, não tem a ver tanto com emoções ou afetos, temos estado aqui fora, é mais racional e tem a ver com a sua experiência enquanto deputado. Sabendo-se que estas questões da cultura, das artes, podem ter um poder tão grande, que é isso que estamos a falar, porque é que não tem mais, e da sua experiência agora lá no Parlamento, porque é que não tem mais um acolhimento por parte do poder político para haver mais investimento à criação, ao espaço, à educação artística, etc. Eu agradeço essa pergunta porque eu acho que vai ao encontro também de uma coisa que foi mencionada mais tarde. Nós vivemos num mundo em que eu estou a ser muito simplista nesta resposta, mas eu acho que vivemos num mundo em que tudo o que não seja produtivo ou tudo aquilo que não dê a possibilidade de haver um mercado não é considerado ao mesmo nível. E voltamos à questão da arte poder ser inútil, não é? Quer dizer, as emoções não pagam impostos. Eu tenho a sensação de que há pessoas, há deputados que lutam com grande veemência para defender a cultura e o desenvolvimento da cultura e as artes em geral. Mas o mundo atual é um mundo que mede o sucesso através do lucro. E, portanto, há uma tendência geral de pensar que um museu só será útil se der lucro, se atrair pessoas. O teatro só será útil se for um meio de comunicação que atraia públicos e, portanto, que venda. E, portanto, a gente vê os esforços por esse mundo fora, dos museus cada vez mais estarem a apostar em exposições específicas para atrair os grandes públicos. Você vai a Londres, vai a Paris, vai a Berlim, a Nova Iorque, estão sempre com exposições, não, que eu acho que é muito interessante, mas eu não sei se o objetivo é a cultura, é mais o lucro de vender. Portanto, nós vivemos, quando a gente olha, e eu disse isso ontem, naquilo que eu disse ontem no Parlamento, disse isso mesmo, nós estamos num mundo que mede tudo através de estatísticas e de números. E, portanto, quando as pessoas falam daquilo que conseguiram, é quanto mais dinheiro é que produziram, quanto mais é que venderam, quanto mais é que exportaram, quanto mais é que produziram, é assim que é medido o sucesso das nações. Não é? A gente vê o Putin e o senhor dos cabelos cor laranja, que eu não digo o nome, mais o homem da China, com cara de cera. As discussões é sobre mercado, é sobre lucro, é sobre economia. E é mais difícil para a cultura participar nessa parte da cultura. Há certas áreas em que é mais fácil, não é? Os grandes filmes hoje em dia são aqueles que venderam muitos bilhetes.
não são os filmes que foram mais marcantes. Não é? Eu lembro-me de ver, eu não sei se lembram, vocês são todos muito jovens, mas há um filme com a Sophia Loren. A Sophia Loren era uma grande artista, mas foi muito mal utilizada. Há um filme que ela faz que se chama As Duas Mulheres, em que é ela, que é mãe e tem uma filha que é violada pelo exército, por soldados do exército americano a entrar em Itália. Esse filme é um filme absolutamente espantoso. Hoje os filmes que vivem, que vendem, são não sei que número 1, não sei que número 2, não sei que número 3, não sei que número 4. Isso é que é ver um bom filme hoje, produzido por Hollywood, é difícil. É difícil ver isso. E portanto eu penso que em parte a cultura sofre um bocadinho por ser por muitos considerada inútil em termos de lucros. Temos uma sociedade que mede tudo em termos daquilo que vende. E o que a Luísa estava a dizer, há muitos livros que vendem que são, eu não vou dizer a palavra, mas começa por M. E que são muito populares. Aliás, às vezes são escritos por pessoas que são populares. E isso até ainda vende mais livros, mas não tem qualidade nenhuma. E portanto, às vezes, aquilo que tem muita qualidade, talvez porque exige também mais das pessoas, não é aquela leitura. Não vende. Isso não vende. É o que eu dizia, os 24 primeiros editores em Nova Iorque leram o Último Cabalista, disseram que era muito interessante, era uma história muito bem contada, mas não vai vender. Quem é que em Nova Iorque vai comprar um livro sobre uma história que se passa em 1506 em Lisboa? Eles nem sabem onde é Portugal, acham que é Espanha, não vende. E eu acho que isto não acontece poucas vezes, acho que acontece muitas vezes. Voltando ao Parlamento, acho que há muitas pessoas, muitas, mas algumas, que defendem fortemente a necessidade de investir mais na cultura em geral. Por todas as razões que eu disse, não é fácil de ganhar votos. Quer dizer, isso não dá votos. Quer dizer, uma estratégia que aumente de forma dramática o emprego dá muito mais votos do que uma coisa que construa um sistema. As pessoas esquecem-se é que a cultura também faz parte do nosso crescimento. Mas isso é. E mesmo, eu acho que no sistema de educação, eu, por exemplo, acho que a história é das coisas mais fascinantes que existem. A ênfase que é dada à história não é muito grande nos sistemas educativos. Ele passou no liceu todo, acho que a história da Europa era dada em meio no semestre, não é? Um ano. A história toda da Europa era dada em um ano. E falámos 20 minutos de Portugal. Há outras, eu concordo com tudo o que ele disse, mas eu só quero acrescentar um aspecto, é que falámos muito sobre os grandes artistas do passado em Portugal. A Fernanda Pessoa, a Amália, Luís de Camões, S. de Queiroz, Guilhermina Surgia, falámos, mas realmente eu não sei se a nossa classe política aprecia o que eles deram para construir uma cultura portuguesa. Porque sem essas pessoas, sem Camões, sem Amália, sem Pessoa, sem Miguel Torga, o que é Portugal? Eu sei que Portugal tem culinária, tem vinho, tem tudo, mas sem os grandes artistas, Portugal não é Portugal. Mas eu não sei se aprendemos isso nas nossas escolas, não sei se é muito valorizado. Outro exemplo, nós dizemos com frequência, Portugal é o país de poetas. Mas ninguém valoriza a poesia neste país. Eu peço imenso desculpa.
Os grandes poetas portugueses, contemporâneos ou modernos, se não tiveram outro emprego, não ganhavam nada. O Eugênio de Andrade fiscalizava laboratórios de não sei o quê durante 40 anos. Quer dizer, a valorização da cultura em todo o mundo neste momento é muito pouco. Eu peço desculpa, eu tenho que sair já, tenho muita pena. Queria agradecer, de facto, esta fabulosa tarde que nos proporcionaram. Eu valorizei muito tudo o que disseram e o que aprendi, muito que aprendi, óbvio, mas também, e sobretudo, o ambiente intimista, digamos, que foi aqui, penso eu, reconhecido por toda a gente. E imbuída desse pensamento intimista, e como falámos tarde, e como falámos há pouco. Eu ontem tive com uma grande amiga nossa, que está a expor na Batalha, que é a Ana Fernandes. Sim. E, portanto, ela mandou-me dar-vos um grande abraço e eu não queria realmente ir embora sem... foi pena não poder estar cá, porque ela ontem estava na Batalha, mas o Manel esteve, está no Porto mesmo. E, portanto, eu não queria ir embora, porque estou cheia de para ir sem dar este recadinho e porque eu acho que é adequado, visto estarmos aqui num ambiente bem familiar, graças aos senhores. Pronto, muito obrigada. Obrigada. Muito bem. Para fazer uma espécie de contraponto à provocação que fiz no início com a leitura do prefácio da obra, o retrato de Dorian Gray, gostaria de ler um breve trecho desta obra, Utilidade do Inútil, de Lúcio Ardini. Pensando bem, uma obra de arte não pede para vir ao mundo. Ou melhor, recorrendo uma vez mais a uma excelente reflexão de Unesco, a obra de arte pede para nascer, da mesma maneira que a criança pede para nascer. A criança não nasce para a sociedade, diz-nos o dramaturgo, embora a sociedade se aproprie dela. Nasce por nascer. A obra de arte também nasce por nascer, impõe-se ao seu autor, pede para existir sem ter em conta ou sem se perguntar se é desejada ou não pela sociedade. Isto não impede que a sociedade possa apropriar-se da obra de arte e, embora possa utilizá-la como quiser, pode condená-la ou pode destruí-la. Resta o facto de a obra de arte poder desempenhar ou não uma função social, mas ela própria não é essa função social. E se for absolutamente necessário que a arte sirva para alguma coisa, conclui Unesco, eu direi que deve servir para ensinar às pessoas que existem atividades que não servem para nada e que é indispensável que elas existam. Muito obrigada a todos por terem vindo. Alexandre Pingalina, muito obrigada. Muito obrigada. E todos convidados para assistirem ao concerto do Esforço Breve do Dr. Muito breve. Obrigada.